Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um delicioso pão de leite e um delicioso pão hambúrguer usando a mesma massa. Então já vai comentando aí quem é que está afim de aprender a fazer um delicioso pão de leite e um delicioso pão de hambúrguer para você fazer aquele sanduíche natural aí na sua casa e dominar a arte de fazer pão e quem sabe ganhar uma grana extra por mês aí, que pode variar entre 3 mil e até 6 mil reais apenas fazendo esse curso, o curso de pão lucrativo, pão caseiro lucrativo. Então, sem mais delongas, vem comigo para o vídeo porque eu vou te ensinar o passo a passo dessa receita de massa especial e a partir dessa massa você vai aprender a montar um pão de leite e um pão hambúrguer. Vem comigo conferir quais são os ingredientes que eu vou usar na aula de hoje. E já comenta aí dizendo o seguinte: sim, eu quero aprender e eu quero dominar a arte de fazer pães caseiros e, quem sabe, adquirir uma renda extra a partir desse curso. Então, já comenta aí, quero dominar a arte de fazer pães. Vamos lá, vem comigo para a receita. Tá de volta ao vídeo, vai anotando aí o que você vai precisar para fazer esse pão hoje. Você vai precisar definitivamente de algo que seja a tua referência de batedeira. Pode ser uma vasilha como essa, de alumínio, que vai ser a tua referência para fazer essas massas manuais artesanais em sua casa. Em seguida, você vai precisar de uma colher para fazer as medidas, ou uma balança simples, que você pode comprar aí na tua cidade por até R$60, essas balanças a pilha, né? E, além disso, você vai precisar de ovos, leite, sal, açúcar, óleo, trigo e fermento. E vem comigo para mão na massa. E vamos começar a aula de hoje. Para começar, você vai precisar de 1 kg de trigo, 1 kg de farinha de trigo. Vai anotando aí, já vai anotando. Pega papel e caneta, vai anotando e prestando atenção no detalhe de cada ingrediente. Um quilo de trigo já foi. Em seguida, você abre um espaço no meio da massa. Em seguida, você adiciona 3 colheres de fermento. 1, 2, 3 colheres de fermento. Aqui eu tenho aproximadamente 600 ml de água. Você vai entrar com metade desta água. Você vai deixar descansar esse fermento nessa água por aproximadamente 3 minutos. Eu já estou aqui com o fermento na água e vou deixar descansar por 3 minutos. Após 3 minutos, você vai adicionar o açúcar. 4 colheres de açúcar. Usando a mesma medida, a mesma colher. No mesmo tempo, você vai colocar ovos. 2 ovos. 1 colher de óleo. 1 colher bem cheia de óleo. E agora eu vou te dar uma dica que você não encontra em outros cursos de panificação. O sal, ele tem uma ação que tende a atrapalhar o processo de fermentação do seu pão. Então eu fortemente te recomendo que você só coloque o sal depois de começar a mexer a massa, logo no início, mas nunca coloque o sal junto com o fermento ao mesmo tempo. Sempre deixe o sal em qualquer receita sua para colocá-lo por último. Quando você começar a meter a mão na massa ali, você vai adicionar a quantidade de sal que eu vou especificar aqui aos poucos, porque assim o teu pão vai ganhar uma fermentação espetacular, te levando assim a um resultado extraordinário. Então, não te esquece, essa dica bônus você não encontra em qualquer curso. E agora, galera, para finalizar a receita dessa massa, falta eu entrar com 2 colheres de leite. Pode ser leite líquido ou leite em pó. Vou colocar aqui 2 colheres de leite.
E vou finalizar a composição do tempero da massa com uma colher de manteiga. Pode ser a manteiga de sua preferência, a manteiga que você encontrar aí no supermercado mais próximo da região onde você mora. E agora nós vamos para a etapa final dessa primeira parte da aula, que é justamente misturar todos esses ingredientes que você viu eu colocando aqui. Eu vou misturar esses ingredientes, né? Vou usar o restante da água e lembrando de colocar o sal, que é o ingrediente que eu recomendo que você entre com ele por último, né? Aí na ordem dos ingredientes. Vem comigo. Gente, vamos para a próxima etapa da aula. Essa etapa da aula eu chamo de etapa mão na massa. A bancada já está limpa, como você pode ver. E nós vamos trazer aquela massa lá, que você me acompanhou desde o princípio, aqui para essa bancada. E é aqui, nessa etapa, que nós vamos dar o ponto final a essa massa. Nessa etapa, se você perceber que precisa entrar com um pouquinho mais de água, você pode fazer isso aqui mesmo aos poucos. Neste caso, eu acabo de identificar que a massa está no ponto correto. E essa farinha levou um pouquinho menos de água, porque ainda tem aqui um pouquinho de água, mas ela está num ponto perfeito. E aqui eu faço questão de colocar a câmera, pegando os detalhes, que você vai observar como eu faço com minhas mãos. Eu pouco a pouco vou sovando a massa, apenas com uma mão, mas se você quiser pode usar as duas mãos, eu também uso as duas. Esse processo aqui é de sovar a massa até deixá-la homogênea, né? Isso aqui numa indústria de panificação grande, ela é feita num cilindro, né? O processo de cilindragem da massa. Então esse processo de cilindragem da massa você pode fazer de forma manual. Nesse momento não deixe nada tirar a tua atenção. Preste muita atenção nos movimentos da minha mão. E eu vou fazer esse processo por aproximadamente 5 minutos. Eu vou entrar com esse processo de cilindragem da massa, né? Meu objetivo aqui é deixar essa massa homogênea o suficiente para que todos os ingredientes fiquem bem misturados. Segura aí, que eu vou acelerar o vídeo e te mostrar o ponto final dela. Você consegue ver que ela está bem lisinha, ó. Você consegue ver que ela está bem lisa, bem homogênea. Não gruda no meu dedo. E nós acabamos de chegar ao ponto final da massa. Depois de 5 minutos pressionando com as mãos. Usei apenas minhas mãos. É um processo completamente artesanal. Eu vou deixar ela descansar por 5 minutos. E aí a gente já vai produzir os pães. Fala pessoal, já estamos de volta com a etapa final dessa receita e eu já estou com 2 formas untadas
devidamente untadas com manteiga. Não esqueça de ter boas formas. Eu recomendo que você não use formas mais altas do que essa. Essa deve ser a altura máxima das formas para você assar seus pães. Eu estou usando aqui uma forma de assar pizza, né? Eu acabo comprando formas como essa e recomendando formas como essa, porque com elas você pode fazer pizza e pães, assar pizza e assar pães. Por falar em pizza, eu já convido você a conhecer o curso que eu vou criar, te ensinando a fazer pizzas profissionais em casa para comer com a família. E, por que não, ganhar uma renda extra aí fazendo pizzas. Então, vem comigo para a etapa final dessa receita. Como você vê, a massa já está bem homogênea, bem macia, descansou aqui por 5 minutos. E agora você vai precisar de uma faca para dividir os pães. E é nesse momento que você vai precisar de uma balança. Agora, nesse momento eu não vou usar uma balança, não estou com a balança aqui disponível no momento. Eu vou usar apenas as minhas mãos, considerando o fato de eu já ter uma certa experiência com a divisão das quantidades e dos tamanhos precisos dos pães. Então, vamos lá? Eu vou dividir essa massa na metade dela, mais ou menos. 50% dela eu vou fazer pães hambúrgueres e os outros 50% dela eu vou fazer pão de leite. Fica comigo, presta bem atenção, não deixe nada tirar a tua atenção nesse momento e observe bem todo o processo manual que eu vou aplicar nessa massa que levou 1 kg de trigo. No primeiro 50% dela eu vou dividi-lo ao meio. E eu vou fazer uma bola dela. Essas 2 bolas aqui vão ser do pão hambúrguer, do pão de leite, me desculpe. Pão de leite, essas 2 bolas aqui. A outra metade eu vou dividir em 2 pedaços iguais. Vou dividir em 2 pedaços iguais. E eu vou separá-los usando como base os meus 4 dedos da mão. Então, ó, 4 dedos, um pão hambúrguer. Mais 4 dedos, outro pão hambúrguer. Mais 4 dedos, outro. Mais 4 dedos, outro. Mais 4 dedos, outro pão hambúrguer. O outro pedaço, 4 dedos, outro. Outro. Preste bem atenção que eu abraço com os 4 dedos e rasgo a massa. E agora essa etapa é para enrolar o pão. Eu vou tentar fazer o mais próximo possível de você, olha aí. Eu boto no centro da mão aqui, ó, no centro da mão, e vou enrolando até ele se transformar nesta bolinha aqui, ó. Mais aqui, mais aqui. Ó, olha a bolinha, olha a bolinha, bolinha. Deu para ver a bolinha? Então, eu posso fazer com as 2 mãos. Você não vai ter dificuldade para fazer isso, ó. Outra bolinha de pão hambúrguer. Repetindo que o hambúrguer, para ele ficar com aquele padrão dele de hambúrguer, você pode optar por fazer ainda maior do que esse, para que ele caiba todos os ingredientes de um sanduíche. A bolinha. Olha, o processo é esse, os dedos aqui, enrolando, até ele se transformar numa bola. E essa massa, ela está desenvolvendo rápido. Eu acho que daqui a meia hora, usando toda aquela quantidade de fermento, daqui a meia hora eu já vou estar assando esse pão. Então, a metade da massa rendeu 2, 4, 6, 8, 10, 12 pães hambúrguer.
Nós vamos colocá-lo em uma bandeja só. Apertar aqui. Vai, né? Acho que vai ficar apertado um pouquinho mais. Um dos segredos do pão hambúrguer é você amassar com as mãos, assim, usando os 3 dedos, e dar uma amassada nele, para que ele cresça no formato de um hambúrguer. Então aqui temos os pães hambúrgueres. Agora vamos para o pão de leite. Você vai pegar as 2 bolas separadas para o pão de leite. Você vai abrir bem a massa. Consegue ver o processo aí na câmera? Você vai abrir bem. A minha mão é grande e eu abro ela até mais ou menos 1 palmo de envergadura. Uma bola de 1 palmo mais ou menos. E aí a partir desse momento eu vou enrolar ela, mas amassando o máximo que der. Pressionando. Ó. Antes do final eu vou colocar de lado para você ver como é que é. Aqui, ó, de lado, ó. 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 Por que que eu ensino dessa maneira? Porque a massa fica bem firme, né? Bem acochada, digamos assim, né? E aí, aqui nós já temos um pão de leite. Ele vai crescer e ficar um pão maravilhoso. Vamos repetir o processo nesse outro pedaço aqui. Preste bem atenção no movimento dos meus dedos. Então, temos 2 pães de leite. Agora realmente nós vamos para a etapa final, que é de deixar ele descansando e levar ao forno. Mas antes, nós vamos finalizar esse processo. Agora, para finalizar essa etapa, nós vamos fazer alguns cortes. Pode ser com uma faca como esta mesmo, em cima do pão. E durante o descanso, antes de colocar para descansar, a gente pode passar uma gema em cima desse pão, que é para dar aquele acabamento final. Então é isso. A próxima etapa agora é assar, e aí vocês vão ver o resultado dessa receita. Faz assim. Peraí. Então agora a próxima etapa é assar esse pão e ver o resultado final. Olá pessoal, agora nós vamos ver o resultado da nossa receita. Vem comigo. E se você gostou da receita, se o vídeo de hoje foi relevante para você, eu já peço que você salve esse vídeo, compartilhe com os seus amigos e se cadastre no canal para que você venha receber os próximos vídeos aqui do canal com receitas inéditas. Até a próxima, pessoal!